Bom, pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. 4 temas no total, 2 deles em vermelho, porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês. E sem mais delongas, a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título: A Rússia anuncia parceria que faz os Estados Unidos tremerem. Na verdade, eu vou falar sobre duas parcerias anunciadas pela Rússia que fazem os Estados Unidos tremerem. Uma é esta aqui, que aparece nessa primeira matéria, e uma segunda que vem na próxima tela. Vamos começar por essa aqui, matéria da Reuters, mídia corporativa, que é para fazer aquele carinho gostoso nos algoritmos. A Rússia diz que poderia combinar-se com a China se enfrentasse uma ameaça. Aí tem uma questão interessante. Quando a OTAN a mídia corporativa e a OTAN costumam abordar esse tipo de parceria da Rússia com forças contra-hegemônicas, como essas que eu vou discutir com vocês aqui hoje, ela dá o tom de uma espécie de formação de um eixo do mal, de autocracias que se unem para tentar derrotar as democracias, para dominar o mundo, etc, etc, etc. Mas quando a gente olha de maneira realista e com cuidado para a realidade dos fatos, a gente vê uma coisa completamente diferente. Porque quem se une em uma coalizão com pouquíssima democracia para agredir outros países é a OTAN. Quando a gente observa o que é a OTAN, é um bloco voltado a agredir nações soberanas. E ali dentro não impera a democracia. As normas que são ditadas dentro da OTAN vêm de cima para baixo e são ideias, projetos, é uma agenda que é imposta por setores financeiros britânicos e estadunidenses aos seus membros. Tanto é que muitos dos membros da OTAN seguem uma agenda que lhe prejudica. Quase todos os dias, se não todos os dias, pelo menos semanalmente, a gente vê aqui o quê? Países tomando decisões que prejudicam a sua economia, que prejudicam a sua população. Quantas vezes a gente já não discutiu aqui o fato da Alemanha tomar decisões que são prejudiciais à sua economia e ao seu povo para seguir uma agenda de setores financeiros britânicos e estadunidenses? Quantas vezes isso já não aconteceu? Ou seja, o eixo que é formado para agredir nações soberanas não é esse aqui que a matéria está abordando, e sim a OTAN. Justamente o contrário. Mas vamos continuar, tá? Só para fazer uma devida observação que eu acho necessária. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. O governo russo comentou isso durante grandes exercícios navais em parceria com a China. A questão principal é a seguinte, é o que aparece nas letras azuis ali, ó. O objetivo dessa combinação, em caso de necessidade, de uma defesa mútua, de uma parceria voltada para um objetivo determinado, não é ameaçar terceiros, como funciona a OTAN, e sim responder aos Estados Unidos e à OTAN, é uma parceria de defesa. Como a Rússia está sendo agredida e a China também está sendo agredida, e os agressores são os mesmos, a agenda que agride ambos é a mesma, eles se unem numa parceria estratégica para responder a isso, a esse ambiente hostil que afeta a ambos. China e Rússia têm lá suas diferenças, mas sabem muito bem observar quando tem um adversário em comum e aí fazem uma parceria estratégica. Tanto é que normalmente quando vocês observam essas lideranças de Rússia, China, Irã discutindo parcerias, são parcerias estratégicas. Por quê? Porque tem inimigos em comum, tem adversários em comum que estão lhe agredindo. Esse aqui é um ponto a ser observado. Mas lógico, quando a gente vai ver essa discussão na TV, por exemplo, a gente vê uma abordagem completamente diferente. O jornalista passa ali
a notícia e logo vem o analista já demonizando todas as forças que não são alinhadas com a OTAN, até porque a mídia corporativa ela tem uma visão favorável à OTAN, que eu estou chovendo no molhado, né? Letras vermelhas, continuamos aí ainda nessa matéria, já vou falar sobre a outra parceria que faz aí os Estados Unidos tremerem. Se os Estados Unidos criam coalizões com buchas de canhão, buchas de canhão porque são instrumentos, né, dos interesses das oligarquias financeiras britânicas e estadunidenses. Ora, se os Estados Unidos criam coalizões com as suas buchas de canhão, por que Rússia e China, que são nações soberanas, não podem se unir em uma parceria estratégica para defender isso? É uma questão que está colocada. Letras azuis. Os Estados Unidos instalam mísseis na Alemanha, no Japão e nas Filipinas. Estamos falando de movimentações recentes dos Estados Unidos instalando sistemas de mísseis com alcance intermediário na Alemanha, pintei de amarelo a Alemanha na Europa, no Japão e nas Filipinas. Lembrando que, então vocês percebam aí que existe a formação de um cerco e por isso Rússia e China, que são duas forças consideráveis, unem-se para empurrar para trás esse cerco. Lembrando que, eu vou retomar o que eu estava falando, a Alemanha e o Japão são nações ocupadas militarmente pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tanto é que a Alemanha e Japão, que hoje são buchas de canhão dos Estados Unidos, eram adversários dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Então faziam parte do eixo, né? E hoje são as buchas de canhão. Por quê? Porque perderam e são países ocupados militarmente que não têm autonomia política, porque tem aí setores políticos muito infiltrados pelos Estados Unidos, e aí servem como ferramentas desses interesses. E temos o caso das Filipinas também, que é bastante infiltrada, mas em setores políticos filipinos existe uma resistência a isso. Tanto é que o líder anterior das Filipinas, o Rodrigo Duterte, que tem lá todas as suas contradições e as suas polêmicas, ele não caiu do poder, ele não foi pulverizado do poder, digamos assim, politicamente, porque ele foi escorraçado da política, pelos seus defeitos, mas sim por aquilo que não é necessariamente um defeito. Na verdade, se o Rodrigo Duterte tivesse os mesmos defeitos que ele tem e defendesse a agenda da OTAN, defendesse transformar as Filipinas em uma bucha de canhão dos Estados Unidos, com todos os armamentos ali apontados para a China, ele não teria sido derrubado. Na verdade, o que aconteceu com o Rodrigo Duterte é que ele é um interlocutor com o governo chinês. Ele tem boas relações com o governo chinês e tentou equilibrar pratos. Tentou fazer um jogo que não transformasse as Filipinas numa bucha de canhão dos Estados Unidos. Foi por isso que ele foi pulverizado, e não por causa das suas inúmeras polêmicas. Quem quiser saber, pesquise aí sobre o Rodrigo Duterte, dê uma lida sobre ele, porque ele é uma figura, né, aí que tem lá uma série de problemas. Mas, repito, ele não foi pulverizado politicamente pelos seus vários defeitos políticos e suas polêmicas, e sim por aquilo que pode ser visto como uma qualidade, diga-se de passagem. Tá? E não estou defendendo o Rodrigo Duterte aqui, só estou colocando que em algum momento ele foi areia na engrenagem e aí fizeram questão de tirá-lo de circulação. Tá? Porque não é só hoje, em tempos de internet, é sempre. O pessoal não está muito interessado em interpretar as coisas que os outros dizem, eles te colocam dentro de um balaio ou dentro de outro balaio, pouco importando, né? É conforme seus afetos políticos, eles te colocam do lado de lá ou do lado de cá, né? Daí tu vai ser... Então depende muito, né? Mas sempre faço questão de fazer essas observações aí. Já o outro lado, né? A outra parceria, quer dizer que também gera aí um medo nos Estados Unidos, porque trata-se de outra força importante contra-hegemônica, é com o Irã. Trago aí a seguinte matéria: estamos à espera do presidente do Irã nos BRICS, né, na reunião dos BRICS, disse o Putin, porque o Irã já faz parte dos BRICS, tá? Então é no encontro dos BRICS.
entrou na última leva de países aí, né? Não faz parte dos iniciais que compõem ali aquele acrônimo, né? O I dos BRICS é a Índia, na verdade. O Irã entrou depois junto com outros países. Mas a Rússia e o Irã têm especulado, têm jogado aí algumas migalhas para a mídia a respeito de uma parceria estratégica que está sendo consolidada e será logo, logo apresentada na sua totalidade a público. Isso também está gerando aí um certo temor por parte da OTAN. Letras vermelhas. Então está ali a Rússia pintada de laranja e o Irã pintado de amarelo. E só no mapa anterior, que eu não sei se eu falo tanto que até esqueço, está pintado de amarelo aí a Alemanha, o Japão e as Filipinas. Tá? Eu pintei aí os que estão fazendo um cerco. Se eu tiver falado demais e tiver esquecido, por favor, me desculpe. Letras vermelhas. O Putin disse que espera o presidente do Irã para assinar um acordo de parceria estratégica. Não ventilaram ainda muito os contornos dessa parceria, mas está se desenhando algo mais profundo, porque os tempos são difíceis e a OTAN aumenta a sua agressividade. Quando a gente pega China, Rússia e Irã, são as principais forças contra-hegemônicas. Existem outras, claro, mas são os principais alvos. Rússia, China e Irã. Então, o que eu falei hoje aqui? A Rússia falando sobre parcerias com a China se agredidas, e a parceria não é apenas política e sim militar. E Rússia e Irã, parceria estratégica que tá no forno aí para sair, né? Então vamos aguardar, quando sair a gente discute. Letras azuis, o acordo representa um aprofundamento das relações, é isso que está sendo ventilado, vai ser um aprofundamento das relações. Aí tem polêmica circulando aí, e isso já faz um bom tempo, de mísseis iranianos que foram enviados para a Rússia. Aí a Rússia nega, o Irã nega, mas alguns setores dizem que, inclusive setores iranianos, dizem que realmente foi. Isso já aconteceu antes com drones iranianos, né, que dizem que a Rússia estava usando drones iranianos e a Rússia negou, o Irã também, e sobre isso nunca teve prova nenhuma. O que se imagina é que a tecnologia dos drones era iraniana, mas os drones eram feitos na Rússia, então isso ficou no ar. O Pentágono nunca conseguiu, nos Estados Unidos nunca conseguiu provar isso aí. Mas o fato é que vem uma parceria aí e a gente não sabe exatamente quais seriam os contornos, mas vamos aguardar. Letras vermelhas. A Rússia e o Irã têm aparado arestas, por exemplo, para chegar a um bom acordo sobre tem um tema que andou gerando aí algumas faíscas entre Rússia e Irã, que diz respeito à abertura de um corredor do Azerbaijão, que vocês olhem nesse mapa aí, tá? Tem um Azerbaijão ali pintado de laranja claro e no meio tem a Armênia ali que está em laranja mais escuro, tá? E aí o que a gente obtém? Ali está Nagorno-Karabakh ainda, tá? Mas Nagorno-Karabakh ali já está reanexada ao Azerbaijão, sempre foi reconhecido como do Azerbaijão, a Rússia reconhecia como do Azerbaijão, o Irã reconhecia como do Azerbaijão, mas tinha uma grande população armênia ali, mas esse episódio já ficou para trás, mas houve ali algo muito grave, que foi a expulsão de mais de 100 mil armênios dali, num episódio bastante complicado, né? Mas a questão é a seguinte, percebam que tem o Azerbaijão pintado de laranja, claro, acho que é laranja claro, tá? Se for outra cor, me perdoe. Armênia laranja escuro, e do outro lado ali tem outra partezinha pintada de laranja claro, que é Azerbaijão. Então a Armênia está ali entre o Azerbaijão e a região de Nakhchivan. O que se pensa ali para a formação é o tal do corredor Zangezur, é um corredor que uniria, e é do interesse da Rússia, só que ele gera um atrito com o Irã, porque ele iria conectar um corredor aí de transportes, né, que conecta a Rússia ao Azerbaijão, são parceiros, né, e esse corredor passa pela Armênia, na região fronteiriça com o Irã, conecta o Azerbaijão, o restante do Azerbaijão a Nakhchivan e leva até a Turquia e pode incluir a Armênia nisso se, né, houver ali um acordo, mas gerou um atrito porque, letras azuis, o corredor pode eliminar a fronteira entre o Irã e a Armênia, e gerou um certo problema, gerou um barulho ali, até porque o Irã tem população azeri que vive dentro do território, existe uma questão ali
Israel utiliza muito o Azerbaijão e essa população azeri dentro do Irã para promover problemas no Irã. Então tem uma costura que é bastante delicada ali. Acho eu que esse acordo, essa parceria estratégica que a Rússia vai apresentar com o Irã, isso aí deve estar pacificado de alguma maneira. Devem ter chegado aí a alguma conclusão, porque é uma discussão que tem crescido. Eu até esperei a coisa avançar um pouco mais para falar aqui, porque é algo que envolve aí uma discussão um pouco maior, porque percebam que essa faixa, esse corredor que está desenhado para ser aberto aí, ele se dá bem no limite do Irã com a Armênia, ou seja, ele passa pela Armênia. Teria que ter, claro, uma negociação com a Armênia, mas como está se desenhando um acordo de paz da Armênia com o Azerbaijão, tema que eu discuti recentemente com vocês, a ser mediado pelo Cazaquistão ali, pode ser que role um bem bolado aí, não se sabe, mas o fato é que... Então, o presidente que está sendo aguardado do Irã aparece na foto aí para vocês, que é o Massoud Pezeshkian. Já vou falar dele de novo daqui a pouco em outro tema, tá? Continuamos a falar da Rússia, porque o Putin diz que a Rússia deveria considerar restringir, já por falar em botar medo, né? Mais uma matéria que gera medo na OTAN. O Putin diz que a Rússia deveria considerar restringir as exportações de urânio, titânio e níquel. Bom, isso aqui gera um pânico, né? O Putin jogou na mesa isso aí para gerar o barulho mesmo, porque isso aí gera barulho porque, inclusive, os Estados Unidos compram recursos russos ainda, né? O urânio é um deles, né? Letras vermelhas. O Putin pediu estudos para os seus especialistas, para os seus setores ali, para ver a viabilidade de tal ação, no caso, essa restrição de exportações de alguns produtos, para responder a nações hostis. Isso aí gera especulação, claro, gera uma onda de choque. Então, isso é algo que preocupa os países. Quando eles escutam uma coisa dessas, quando eles leem uma matéria como essas, isso gera um barulho. E o Putin fez para gerar mesmo. É uma forma de dissuasão. Olha, vocês enfiam o pé no acelerador aí eu vou tomar providências aqui. Letras azuis. Mas ele disse, porém, que a medida não pode, essa restrição não pode prejudicar a economia russa. Então, é preciso fazer o seu jogo de poder? mas sem prejudicar os setores econômicos do país que acabam afetando a sociedade. Por quê? Porque aí é perda de apoio político, abalo na ordem social, então é preciso conduzir essa guerra toda juntinha. Militar, econômica, política, social e informacional, como sempre, né? Agora vamos falar dos já que estamos falando de Estados Unidos com medo, né, e até acabei de falar de guerra de informações, né, o ramo informacional. Olhem essa matéria aqui. Então eu estou trazendo cada vez mais matérias, vocês devem ter percebido que eu estou jogando cada vez mais matérias e vou discutindo, né, eu acho interessante, vou tentando botar a maior quantidade de informações possível em menos de uma hora, então envolve aqui uma discussão rápida, mas acho que o cara assiste e sai. Tento deixar vocês bem informados sobre o que está rolando no mundo. Lei de autorização do Fundo de Combate à Influência Maligna está avançando. Lei de autorização do Fundo de Combate à Influência Maligna, ou seja, é dinheiro para a guerra de informações contra a Rússia, é dinheiro para a guerra de informações contra a China, esses dois principalmente, mas também contra o Irã e quem mais precisar combater. Letras vermelhas. Esse fundo de combate à influência maligna, né? Então perceba que é sempre uma linguagem muito maniqueísta, né? O fundo de 1,6 bilhão para a mídia independente, entre aspas, a mídia democrática, que propõe a liberdade, que fala a respeito das coisas importantes, como a luta contra as autocracias, contra esses ditadores como Putin, o Xi Jinping, o Nicolás Maduro, o Kim Jong-un, o Daniel Ortega. Então são mídias democráticas, né? A mídia independente, entre aspas, né? Então é dinheiro para, entre aspas, mídia independente. Se recebe essa dinheirama da USAID, não é tão independente assim, ou melhor, não é nada independente, né, no mundo. A USAID é esse organismo aí responsável por disseminar bagunça no mundo, desinformação. Quem lidera a USAID é essa moça que aparece aí, essa mulher que aparece na foto, que é a Samantha Power.
ela é uma professora universitária, ela, de formação, né? Porque ela já atuou em outros governos, acho que ela também fez parte do governo Obama. E da questão ela é da área dos direitos humanos, então tem aquela orquestração, aquele uso ferramental dos direitos humanos para atacar nações soberanas, né? Só os outros desrespeitam direitos humanos, nunca os Estados Unidos, né? Letras azuis. Os Estados Unidos têm acusado a Rússia de influenciar os Estados Unidos, o país, utilizando formadores de opinião dos Estados Unidos. E todo mundo faz guerra de informação. Mas o engraçado é que quando é a Rússia, ela está promovendo, né? Então, os Estados Unidos também fazem. E está aí a lei de autorização de fundo de combate à influência maligna. Guerra de informação acontece. Tá? Os países fazem isso. Ainda bem, porque se não fizessem, os Estados Unidos fariam sozinhos, né? Eles influenciam tudo e botam muito dinheiro para fazer esse tipo de coisa. Por isso que eu sempre digo aqui, tá? Um canal independente, entre aspas, né? A mídia independente, entre aspas. Muitas são, mas outras não são. Tanto é que quando a gente vê a forma como eles abordam essa questão aqui de mídia, de injetar dinheiro, eles apoiam a mídia independente, mas se ela está servindo como braço dos Estados Unidos, braço de desinformação dos Estados Unidos, dentro de nações soberanas, então ela não é independente, né? Vamos continuar aí, já que estamos falando de Estados Unidos, né? Ações dos Estados Unidos. O Pentágono ordena a simulação das consequências do uso de armas nucleares na Europa Oriental e na Rússia. Se estão simulando algo, estão se preparando para um certo cenário. Vai acontecer? Não, não sei. Não estou dizendo que isso vai acontecer. Estou dizendo que isso pode acontecer e pode estar nos planos a ponto de estarem ocorrendo simulações. Letras vermelhas. A simulação foca no impacto que haveria sobre a agricultura no mundo. A simulação foca no impacto que haveria sobre a agricultura no mundo. Aí eu botei a pergunta, o reset alimentar, porque se vocês observarem direitinho, essa guerra que envolve a Ucrânia e a Rússia e atinge indiretamente a Bielorrússia também, ela é uma guerra que envolve países exportadores, produtores e exportadores de produtos agrícolas e de insumos agrícolas. Tá? A Ucrânia exporta produtos agrícolas, a Bielorrússia exporta insumos agrícolas e a Rússia exporta ambos, insumos e produtos agrícolas. Um dos objetivos dessa guerra é promover uma crise nesse setor alimentar para que outros concorrentes avancem. Setores financeiros estão capitalizando sobre essa crise alimentar. Por isso esse reset alimentar é promover uma crise alimentar para que setores financeiros aumentem a sua presença nesses mercados. Só que, claro, o sucesso da Rússia acabou gerando aí alguns percalços para esse projeto. Agora, isso também aconteceu no campo energético, né, porque essa guerra tem o objetivo de promover uma crise alimentar sobre a qual alguns setores vão capitalizar, setores financeiros, britânicos e estadunidenses, e também no campo energético, porque a Rússia também é exportadora de energia, tanto é que a gente viu a Europa o quê? Sanções energéticas e países e setores financeiros ocupando esse espaço da energia russa. Agora, dado o sucesso russo, os caras estão tentando gerar provocações, letras azuis, Rússia e Ucrânia exportam produtos agrícolas. Eles estão tentando ampliar o nível de provocação para que a Rússia promova uma resposta nuclear tática e comece ali um episódio nuclear que realmente inviabilize para gerar uma crise ainda maior alimentar? É esse tipo de plano que a OTAN tem caso a Ucrânia colapse militarmente de maneira completa? É isso que está na prancheta dos caras. Então, quando a gente tiver essas simulações aí, porque se a gente observar antes da guerra na Ucrânia começar, a gente viu uma intensificação de exercícios navais da OTAN no Mar Negro e no Mar Báltico. Isso aconteceu muito, foi intensificado antes da guerra começar. Aí só não houve guerra no Mar Negro porque a Turquia fechou a porta. Aí não deixou a guerra virar uma batalha naval ali na sua costa norte, né? Na costa norte da Turquia, costa sul da Ucrânia e da Rússia ali, né? Que tem a Crimeia.
No Báltico, houve um ataque às linhas do Nord Stream 1 e 2, gasoduto que conecta a Rússia e a Alemanha, e poderia ter iniciado ali uma guerra se não fosse uma resposta inteligente da Rússia que não foi reativa nesse sentido. Ou seja, quando esses caras fazem simulações, convém observar com mais cuidado, porque pode ter problema aí. Então os caras estão fazendo simulações para ver qual vai ser o impacto de um confronto nuclear nessa região em cima da agricultura mundial. Isso aí é preocupante pra caramba, né? Continuamos aí, já que estamos falando de Ucrânia, né? E dessa guerra na Ucrânia, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, ele revela limites de apoio do país, da Polônia no caso, à Ucrânia. E letras vermelhas, a Polônia quer devolver homens em idade de lutar para a Ucrânia, não só homens, tá, mulheres também estão colocando na prancheta para devolver. A Polônia quer devolver homens em idade de lutar para a Ucrânia. O primeiro motivo para isso, e é a justificativa pública disso, seria ajudar a atrasar o colapso militar da Ucrânia, que tem problemas de recrutamento e tem um processo muito grande de deserções. Então a justificativa pública é essa. Eu coloco ali a pergunta, isso aí ajudaria a atrasar o colapso militar ucraniano? Não sei. Que a Rússia avança de maneira acelerada. Letras azuis. Países querem cortar gastos, e isso aqui é a justificativa que muitas vezes não se torna pública. Os países da Europa querem cortar gastos com auxílio para refugiados, porque tem estagnação econômica, tem uma crise econômica, não crescem, precisam aumentar a quantidade de dinheiro colocado no seu setor de defesa por exigência da OTAN, logo precisam cortar gasto. E aí vão cortando da população, vão gerando crise, protestos, e a guerra se prolonga, prolonga-se o gasto no setor de defesa, a economia não cresce e isso fica numa espiral de autodestruição da economia e da ordem social e política dos países. Então, por questão orçamentária, também devolver os refugiados e os auxílios que eles ganham seria uma forma de enxugar o orçamento. Só que essa parte aí normalmente fica um pouco mais de escanteio nas justificações públicas, né? Vamos falar um pouco sobre essa questão da Turquia, porque a Turquia está irritada com a Rússia e com os Estados Unidos, por motivos diferentes, tá? Eu botei no título ações dos Estados Unidos e da Rússia irritam um país da OTAN. Esse país é a Turquia. Só que não são ações conjuntas, lógico. É uma ação específica dos Estados Unidos e uma ação específica da Rússia. A da Rússia é uma jogada ali que eu imaginei que aconteceria, né? A gente discutiu um pouco sobre isso, né? Sobre essa questão da Turquia nos BRICS. Isso, a gente ponderou, isso aí pode ser barganha. Eu acho que a Rússia ela já estava pescando isso aí, né? Trago o seguinte título: ações da Rússia e dos Estados Unidos irritam um país membro da OTAN. No caso, a Turquia está aí no mapa, a Turquia pintada de laranja. E pintado de amarelo ali está o Chipre. Tá? E o que está irritando no que tange aos Estados Unidos é uma parceria entre o Chipre e os Estados Unidos que está deixando a Turquia irritada. Por quê? Porque a Turquia reivindica ali uma parte do Chipre onde tem uma população turca, o Chipre. Então ele tem o Chipre grego e o Chipre turco. E aí a Turquia tem os seus interesses ali no Chipre e, lógico, os Estados Unidos estão reforçando a outra posição. Isso está irritando os turcos. Está reforçando ali a comunidade greco-cipriota, né? Letras vermelhas. Os Estados Unidos acabam se posicionando ao lado das comunidades grego-cipriotas da ilha. E a Turquia não gosta porque há uma disputa histórica ali, né? Nessa questão do Chipre. Só que, e é importante frisar, o Chipre é estratégico para a OTAN. A Turquia é membro da OTAN? Mas é um membro ensaboado, é um membro que muitas vezes é difícil de dialogar com ele, tem lá os seus interesses que às vezes até pisa em cima dos interesses do resto da OTAN, colide com interesses financeiros britânicos e estadunidenses algumas vezes. Tanto é que durante o governo Obama houve uma tentativa de golpe em cima do Erdogan, porque é um cara que está na OTAN, a Turquia está na OTAN, mas é um governo difícil de lidar. Aí convém, assim, a Síria, o Chipre é estratégia. Onde está o Chipre? Ali próximo da Síria, ali, base para a Síria. Tem a operação
O apoio da OTAN a Israel nas suas operações na faixa de Gaza parte do Chipre. Os ataques ao Iêmen, lá os Houthis do Iêmen, lá no Mar Vermelho, partem do Chipre. Então é estratégico isso aí. É um grande porta-aviões natural da OTAN ali para o pessoal abrir mão. Tem bases britânicas ali em quantidade. Né? Letras azuis. Né? A ilha é uma importante base de operações para a OTAN. E aí eu já citei para vocês o caso de Israel. Ou seja, é estratégico para os Estados Unidos, para a OTAN, para os britânicos, ter um amplo controle do Chipre. A Turquia que não se meta nisso, que ela vai se dar bem mal. Né? Aí a parte russa. Tá? O que está irritando a Turquia com os Estados Unidos é isso. Agora vamos falar da parte russa. O Fundo Monetário Internacional apoia a decisão da Turquia de aderir aos BRICS, disse um representante do Fundo Monetário Internacional do FMI. Isso na mídia turca, na mídia russa. Se vocês observarem direitinho, quem está falando muito sobre BRICS, sobre a Turquia nos BRICS, possível entrada da Turquia nos BRICS, é polêmica porque a Turquia é membro da OTAN. Então, assim, a OTAN é adversária dos BRICS. O que a Turquia vai fazer nos BRICS? Quem está falando o tempo inteiro sobre isso é a Rússia. É a mídia russa que está jogando essa questão da Turquia nos BRICS há um tempão. Quem está pautando isso é a Rússia. Isso está irritando a Turquia. Porque a Turquia está vendo, sabe o que eles estão pautando tanto? A gente fez ali um pedido, mas os caras estão jogando isso, falando o tempo inteiro, gerando um desgaste, né? Porque a Turquia é um membro da OTAN. Aí uma foto do Putin e do Erdogan, que é o líder político turco. Letras vermelhas. A Turquia diz que a Rússia vaza as intenções turcas de adesão aos BRICS para promover efeitos na OTAN, ou seja, está jogando com a Turquia. Ah, tu quer entrar faz parte da OTAN, quer entrar nos BRICS, quer botar um pé em cada canoa. Então vamos jogar isso aí para ver qual vai ser que tipo de... Como é que isso aí vai repercutir? Vamos jogar isso aí. Então a Rússia está jogando isso. E a Turquia está dizendo, olha, a Rússia está usando a nossa solicitação de entrada, de adesão aos BRICS, para fazer um jogo de guerra, de guerra psicológica e ver o impacto disso. Mas lógico que ninguém é bobo. A Turquia quer estar dentro de todos os blocos. E a OTAN, bloco do qual a Turquia é membro, é inimiga da Rússia, é adversária da Rússia. Então a Rússia está jogando com isso, lógico. Está jogando com o interesse da Turquia. Letras azuis. A Rússia atrapalha a intenção turca de ter um pé em cada canoa. Então ontem eu falei, se ela tem dois, mas se tivesse... A gente tem 2 pés, mas se ela tivesse 10 pés, ela colocaria um pé em 10 canoas os seus pés, né? Pode ser que a Rússia esteja fazendo isso para que a Turquia opte. Não, tu não vai ficar em cima do muro aí. Ou OTAN ou BRICS. Então eu estou jogando a público para ver o que tu vai decidir. Pode ser isso. Pode ser isso, né? Porque não tem bobo ali no meio, né? Porque nessa foto aqui tem pelo menos 2 raposas, né? Não tem nenhum bobo aí no meio dessa história toda. Se o Erdogan acha que vai passar a perna no Putin. Diga-se de passagem, quem avisou o Erdogan que o Obama ia dar uma rasteira nele, bolou um golpe ali junto com as Forças Armadas turcas, setores das Forças Armadas turcas, foi a Rússia. Foi a Rússia que avisou o Erdogan que ele iria tomar uma rasteira ali, né? Letras vermelhas, o Lavrov, Sergei Lavrov, que é o ministro das Relações Exteriores da Rússia, que aparece na foto para vocês, ele disse recentemente que os BRICS podem criar uma categoria de parceiros do grupo. Não serão membros fixos, são parceiros. E isso pode ser uma mensagem para a Turquia. Vocês querem entrar? Tem uma vaga ali. Não é aqui na mesa de debates, mas vocês podem assistir de camarote. Então não é na parte decisória. Porque, pelo que o Lavrov deixou nas entrelinhas, assim, né? Não tanto nas entrelinhas, ele foi bem explícito, é que não vai se acelerar muito a entrada de países nos BRICS. E é interessante porque a Rússia e a China, antes de entrarem essa última leva aí, que foi a segunda leva, na verdade, né? Teve os primeiros, era BRIC, né? Brasil, Rússia, Índia e China, depois entrou a África do Sul.
aí os BRICS, né? E depois entraram outros, dentre os quais tinha a Argentina que decidiu não entrar. Tá? Entrou o Irã, o Egito, a Etiópia, a Arábia Saudita e Emirados Árabes. Acho que foram esses 5 que entraram depois. E naquela primeira leva ali que entrou, nessa última que entrou Egito, Etiópia, China e Rússia falavam sobre acelerar a entrada de países. Mas agora mudaram. Mudaram por quê? Por causa da Turquia? Não sei, mas o fato é que a Rússia está falando, vamos. A China continua, né, falando sobre acelerar. Mas a Rússia falou, vamos selecionar um pouco aí quem vai entrar e quem não vai entrar. Aí está falando sobre essa categoria de parceiros e não membros fixos. Pode ser uma trava para a Turquia. Aí pode se estabelecer um pesadelo para a Turquia, por quê? Letras azuis. Talvez os BRICS deixem a Turquia de molho por alguns anos, exatamente o que a União Europeia está fazendo. Porque pode ser que a Turquia esteja acenando para os BRICS para que a União Europeia acelere lá. Vou fechar com eles aqui, tá valorizando o passe, vou fechar com eles, se vocês não fecharem. O que os BRICS fez? Não, tu não vai usar a gente de barganha, fecha a porta. Né? Não tem bobo aí. Dava para ver essa jogada estava rolando, entendeu? E aí, né? Vamos falar do Irã de novo, tá? Eu fui na Europa, eu passei pela Turquia e agora eu avanço. Eu sinto que eu já falei do Irã antes também, né? Mas tô fazendo um trajeto ali. Porque voltamos a falar do Irã aqui. O presidente do Irã, que é o Pezeshkian, que aparece na foto apertando a mão de uma liderança curda, ele faz uma visita histórica ao Kurdistão iraquiano. Lembrando que o Pezeshkian ele tem ascendência curda pelo lado da mãe. Então ele tem ali tem esse histórico familiar. Lembrando, os curdos, eles estão em vários países, né, a população que está em vários países, mas não tem um país próprio. Então tem o Kurdistão iraquiano, aí no caso é a comunidade curda que vive, né, um povo que vive, né, dentro de vários países e busca uma autonomia. Então o Pezeshkian, que é o presidente iraniano, ele foi até o Iraque na região do Kurdistão iraquiano. Letras vermelhas. A imagem moderada do atual presidente, que é o Pezeshkian, pode servir para estreitar os laços com os curdos. O regime iraniano, o governo iraniano, ele topou a figura moderada do Pezeshkian justamente para abrir portas. Então ele tem essa função aí, como moderado, de conversar com vários setores. E tanto internacionais quanto internamente no país, né, para ele conseguir promover uma coesão maior conversando com mais setores. Né, com um discurso que modera, né, lados diferentes aí, mas também tudo isso com uma trava grande aí da âncora do governo iraniano, do Ayatollah Ali Khamenei e da Guarda Revolucionária Iraniana. E ele tem essa função, essa imagem moderada dele tem como objetivo abrir portas, e dentre elas pode servir para estreitar laços com os curdos, até porque ele tem uma ascendência curda aí pela da mãe. Letras azuis. Armas entram para os curdos no Irã, pelo Kurdistão iraquiano. Tanto é que teve a morte daquela moça que foi detida pela guarda de costumes lá do Irã, que foi a Masha Amini, eu acho que era esse o nome dela. Ela morreu sob custódia e isso gerou protestos, né? Porque ela estava estaria fazendo uso inadequado do hijab lá, né? E teve muito protesto. Aí entrou arma no Irã e teve movimentos violentos junto com manifestações pacíficas, ou seja, teve gente armada ali, teve pessoal das forças de segurança do Irã que morreram. E muitas dessas armas entraram para os curdos do Irã pelo Kurdistão iraquiano. Então o Irã ele exerce essa pressão para que o Kurdistão iraquiano tome cuidado para que grupos armados ali não promovam bagunça no Irã. Com esse mapa fica mais fácil. Ó. Estaria o Kurdistão, que seria, né, se fosse os curdos tivessem um país próprio, haveria uma mancha assim, né, haveria um país ali. Os Estados Unidos tentam trabalhar ali para ter, imagina ter um país ali aliado dos Estados Unidos bem naquela área ali, né?
Mas aí percebam, tem curdo na Turquia, tem curdo na Síria, tem curdo no Iraque, tem curdo no Irã. E em todos os países onde os curdos se encontram, eles são usados de maneira ferramental pela OTAN para gerar bagunça e incomodar. Aí isso acaba se voltando contra um dos membros da OTAN, que é a Turquia, que tem problemas com os curdos, que em outros países adversários da OTAN são usados como ferramenta. Como no caso da Síria, o Iraque, sim, porque né, houve lá uma derrubada do Saddam Hussein, e até hoje existe ocupação militar dos Estados Unidos no Iraque e no Irã principalmente. E aí os curdos são usados, a causa deles é usada pelos Estados Unidos, né? Eles dão um suporte em troca de serviços ali, né? Letras vermelhas. O Irã quer a extradição de mais de 100 extremistas curdos iranianos que estão no Kurdistão iraquiano. Aí esses setores políticos estão com a barba de... Esses setores curdos aí, que são tidos como terroristas por vários países, estão com as barbas de molho porque pode ser que para conseguir algumas melhores relações com o Irã, o governante do Kurdistão iraquiano entregue aí algumas cabeças, né? Letras azuis. O Irã tenta reduzir a influência dos Estados Unidos entre os curdos, melhorando as suas relações. Aí neutraliza essa coisa dos Estados Unidos usarem a causa curda para bagunçar os países. Agora a gente vem aqui para o nosso caso, muito embora o mapa apresente a Espanha, né? Porque vou falar da Espanha, a gente vai falar do caso da Venezuela, porque é o caso quente, né? Se alguém falar, eu estou enjoado de ver a Venezuela aqui, então não fique aqui, vá para outro lugar, né? Ou assista o vídeo as partes que não falam da Venezuela. Agora eu vou deixar de falar de Venezuela porque o bonito não quer mais ouvir falar sobre a Venezuela. Dá um tempo, né? A Venezuela pode romper relações com a Espanha, né? Por causa da fuga do Edmundo González, não. Isso aí não teve problema. Foi por outro motivo. A Assembleia Nacional da Venezuela apela ao rompimento imediato de relações diplomáticas e comerciais com a Espanha. Vai acontecer? Não vai? Não sei. Acho que não vai, tá? Assim como o parlamento espanhol ele tomou uma ação que não tem efeito prático nenhum, a Assembleia Nacional da Venezuela responde também naquela linha da troca de ameaças. Não acho que vai haver rompimento. Pode ser que haja, tá? Mas não haveria motivo para isso, tá? Porque a coisa ficou no campo do palavrório. Letras vermelhas. Seria uma resposta ao parlamento da Espanha que reconheceu o González, o Edmundo González, o opositor do Maduro, como presidente. Então é um Juan Guaidó 2.0, mas a Espanha reconheceu, mas não reconheceu, porque foi um reconhecimento simbólico. O Pedro Sánchez, que é o líder político espanhol, ele não embarcou muito, não entrou para ter efeito prático, entendeu? Letras azuis. A decisão da Espanha não tem qualquer efeito prático. Por isso, acho que o Maduro está numa política de responder na mesma moeda. Se eles fizeram uma ação simbólica lá, o nosso parlamento aqui faz uma ação simbólica aqui e fica tudo por isso mesmo, né? E por falar no Pedro Sánchez, né, que é o líder político espanhol, numa demonstração de apoio, mas sem declaração oficial, o Pedro Sánchez recebeu o adversário venezuelano Edmundo González. Não falou, tá aqui o presidente, não teve nada disso. Foi uma recepção, por quê? Porque o cara fugiu da Venezuela, porque, segundo o governo venezuelano, ele estava numa situação de uma sinuca de bico, estava mesmo. Estava para ser preso, os Estados Unidos queriam a sua prisão, a Maria Corina Machado queria a sua prisão, porque a prisão do Edmundo González, porque isso iria aumentar a tensão, mais pressão internacional, isso para conseguir chamar mais gente para a rua na Venezuela. E acabou que o governo Maduro, ele meteu uma pressão no González e deixou uma porta aberta para ele fugir. E aí ele fugiu numa operação que foi combinada aí entre Venezuela e Espanha, só que a Espanha não admite que houve essa combinação. Só que ele não apresentou, ele recebeu o cara porque o cara está no país, né? E aí, tudo bem? Como é que tá? Letras vermelhas. O Pedro Sánchez pediu para não haver interpretação política dessa recepção dele em relação ao González. E ele disse, não, tá tudo normal lá com a Venezuela, a embaixada tá aberta, tá rolando. Não tem nada de... Isso é uma questão da Venezuela. Claro, a Espanha é membro da OTAN. Só que ele está aí evitando se envolver mais do que o necessário nisso aí.
Até porque o Maduro, e ali, letras azuis, o Sanches ele exige atas, né, que é o padrão aí, mas também ninguém vai imaginar que a Espanha, membro da OTAN, vai reconhecer o Nicolás Maduro. Não, até porque se fizesse isso também, a bolha democrática da OTAN ia queimar ele vivo. Mas ele também não faria isso por índole própria, né? Sanches é... Mas também relações, mas mantém relações com a Venezuela. Então a Espanha manteve uma posição aí, nem lá nem cá, mas é membro da OTAN, seria diferente também. Mas evitou aí reconhecer o Edmundo Gonzalez, ou seja, o Maduro está controlando a situação. Esse é o fato. Então, se tivesse uma crise maior, o Maduro não balança, mas não cai, pode ser que o Pedro Sanches entrasse sabotando o legal, né? Porque agora, do jeito que a coisa tá, não acho que vai passar disso aí. E aí o Maduro fez um movimento que eu até botei um texto sobre isso, pequeno, na aba comunidade aqui do YouTube e lá no canal do Telegram. O link do canal do Telegram está na descrição do vídeo aí embaixo. Falando sobre isso, porque é um movimento interessante que o Maduro faz, porque ele fecha a porta para a possibilidade da OTAN se apropriar do conceito de antifascismo e jogar o conceito de jogar a imagem do fascista para cima de todo mundo que é adversário da OTAN. Ele faz esse movimento se apresentando como alguém que é alvo do fascismo real, que é esse movimento de desrespeito às soberanias dos Estados Unidos tentando derrubar governos. Ou seja, ele ocupa esse espaço e diz, não, vocês querem falar de combate ao fascismo, vocês são os grandes fascistas. Vocês são o risco maior que o mundo tem. Seguinte matéria, o Nicolás Maduro anuncia a criação de uma internacional antifascista e disse que Caracas é a capital mundial da luta antifascista. Isso ocupa um espaço, porque quem é que a gente vê usando essa coisa da luta antifascista? Vários setores que são ligados à OTAN estão usando isso. Tanto é que quando a gente olha lá para a Europa, por exemplo, a gente vê os governos umbilicalmente ligados à OTAN, capachos da OTAN na Europa, que estão perdendo o apelo popular, dizendo, nós somos os antifascistas, democráticos, etc, etc. O Maduro falou, não, vocês estão com os Estados Unidos, que são os reais fascistas desse mundo. Luta antifascista eu estou fazendo aqui quando eu evito um golpe que eles tentaram tramar, botando gente na rua e no meio das pessoas na rua um monte de criminoso armado para tentar derrubar o governo venezuelano. Isso aqui é luta antifascista. O que vocês estão fazendo aí é um teatro. Ele não disse isso, tá? Estou fazendo uma interpretação do movimento dele. Letras vermelhas. O Maduro impede que o termo antifascismo seja sequestrado pelas forças da OTAN. Naquela coisa de democracias. Letras azuis. A OTAN tenta emplacar o democracias versus autocracias. O que é uma farsa, logicamente. É uma farsa. Assim, eu li algumas matérias sobre isso, tá? Se isso vai acontecer ou não, eu não sei, mas eu li matérias sobre isso. Então, são especulações, mas eu vou trazer para vocês que vocês sabem que eu trago especulações também, mas digo quando são. Eu li algumas matérias dizendo que tem alguns países, algumas lideranças no mundo que estão se organizando para formar uma frente uma internacional antifascista, uma internacional contra a extrema-direita. Aí vai ter Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Pedro Sanches, os democratas, o Joe Biden, o Kamala Harris. E eu vi, aí é a parte que eu vi matérias dizendo que o Lula estava convidando o Biden para fazer uma reunião de uma frente antifascista contra a extrema-direita a ser sediada em Nova York. Acreditem nisso, cara. Então eu li matéria sobre isso. E que o Biden não embarcou muito, então ficou até meio feio aquilo ali. Agora, percebam, se isso for realmente verdade, primeiro, o Maduro enfiou o dedo no olho desse pessoal aí, né? Porque é um absurdo a OTAN querer falar em luta antifascista. Isso aí não é uma bobagem agora historicamente. É uma bobagem histórica pensar que membros da OTAN podem compor aí realmente uma frente antifascista. E então o Maduro ocupa esse espaço. Não, antifascismo é aqui, é aqui. E como o Maduro anda dando várias provocadas no Lula por causa da sua postura ali diante da situação da Venezuela, eu não sei se ele não furou aí
não cortou a frente e jogou uma água no chope do pessoal. E porque eu vi que estava se tramando isso aí. Uma frente antifascista com uma reunião em Nova York, com a presença dos Estados Unidos. Como é que você forma uma frente antifascista com um monte de membro da OTAN? Com governos capachos dos Estados Unidos. Porque daí seria uma questão meramente estética. É uma estética, uma narrativa antifascista. Né? É absurdo isso, né? Seria que aquele pessoal liberal, progressista, uma capacho da OTAN fazendo uma frente antifascista? Brincadeira, né? E aí o último tema de hoje, né, os dois últimos temas, vamos para o continente africano, porque a Etiópia avança, e isso aqui pode dar confronto. A Etiópia avança em parceria com a Somalilândia, tema que eu discuti várias vezes aqui, e desafia o Egito e a Somália, que estão lá fazendo exercícios militares, parcerias militares, pode dar problema aqui. A Somalilândia diz que está com o acordo com a Etiópia finalizado, e o acordo legal formal é iminente. Trago 2 pontos, começo pelas letras vermelhas. A Etiópia poderá ter uma saída para o mar através da Somalilândia, que é uma região autônoma da Somália. Só que não é reconhecida como país. E mais, a Etiópia teria uma base naval. Porque a Etiópia não tem saída para o mar, ela teria ali uma saída para o mar pela Somalilândia e teria uma base naval, ou seja, a Etiópia ganharia muito com isso. E em troca, a Etiópia reconhecerá a independência da Somalilândia. Isso aí ataca, isso aí fere a soberania da Somália. E aí temos uma situação tensa, porque o Egito também está metido nisso aí. Né? A Turquia tentou mediar, mas a coisa não avançou muito. A Turquia tem uma boa relação com a Somália, tanto é que tem parcerias de defesa lá também. E tem boas relações com a Etiópia, mas não conseguiu promover muito avanço. Etiópia e Egito, que estão em atrito, são membros dos BRICS. Não sei se os BRICS vão fazer alguma coisa sobre isso, né? Mas tem um climão aí para a próxima reunião. Né? Aí está a Etiópia tentando sair para o mar. A Etiópia pintada de rosa, a Somália de amarelo, e aquela seta passa por cima da Somalilândia. E o Egito está pintado de laranja ali em cima. Somália e Egito têm fechado parcerias militares, pois têm questões com a Etiópia. Eu já falei sobre tudo isso, só estou requentando aqui, dizendo que está avançando, então tem uma tensão crescente ali. Letras azuis. O Egito critica uma barragem construída pela Etiópia no Nilo, e o Nilo corre do sul para o norte, e isso repercute na vazão do Nilo para depois dessa barragem, ou seja, o Egito lá se vê prejudicado, o Sudão também. O Sudão não está falando tanto disso porque está vivendo uma guerra interna de facções militares, aí fica difícil. Mas se rolar uma guerra aí, junto com a guerra que já acontece no Sudão e com a situação difícil da Somália, você vai ver é uma situação complicada. Né? Já que estávamos falando de Egito, então a última notícia de hoje, os Estados Unidos concedem ao Egito 1,3 bilhão de dólares em ajuda militar, ignorando condições ligadas aos direitos humanos. Por que pagar o Egito? Porque os Estados Unidos querem que o Egito continue ao seu lado, né? Querem que continue aí dentro de níveis controláveis ali, que continue jogando com Israel, que não se rebele quando não haja um atrito maior, sobretudo agora que Israel está ali num momento complicado, se o Egito resolve se voltar contra Israel, isso gera mais um problema para Israel. Então os Estados Unidos mantêm o Egito ali com um apoio militar. Letras vermelhas. Os Estados Unidos mantêm o Egito ao seu lado durante o massacre na faixa de Gaza promovido por Israel. No momento de crise regional, o Egito continua ali numa parceria, né, com os Estados Unidos também. É membro dos BRICS, negocia com os Estados Unidos. Então, formar aquela coisa de clube do Bolinha contra clube da Luluzinha não funciona muito bem. Porque tem coisas que são muito fluídas ali. Letras azuis. Setores dos Estados Unidos criticam o Sisi, que é o presidente do Egito, por ter dissolvido a oposição, por não ser um cara democrático. Mas, bom, isso aí não quer dizer muito para os Estados Unidos. Essa conversa de democracia aí dos Estados Unidos, a gente defende só as democracias, é uma bobagem. Se tem um regime duro que é pró-Estados Unidos, eles apoiam.
Se tem um regime democrático que é contra eles, eles derrubam, eles bagunçam. Então não tem nada a ver. Essa conversa de democracia ou não democracia dos Estados Unidos é papo para boi dormir. Eles utilizam de maneira instrumental. Se tiver que impor uma ditadura, eles impõem. E já fizeram isso milhões de vezes ao longo da história. Se tiver que chamar alguém de ditador para fragilizar e trocar por uma democracia falha, eles fazem também. Democracia fajuta, eles fazem também. O negócio é eles conseguirem controlar. Civil ou militar no poder, o Sisi é militar. Ele surgiu naquele contexto pós-Primavera Árabe. Teve uma bagunça ali, aí quem deveria subir ao poder era o Morsi, acho que é Mohamed Morsi, eu nem que é Morsi, não me lembro o primeiro nome, sempre esqueço. Aí ele foi, os militares passaram uma rasteira no Morsi, que veio logo depois desse contexto de bagunça no Egito. Quem emergiu como líder, né, como possível sucessor do pós-Primavera Árabe foi o Morsi. Só que aí os militares passaram uma rasteira e o Sisi, que é militar, apareceu nesse contexto aí como liderança. E governa o Egito realmente dissolveu a oposição, né? A Irmandade Muçulmana ele mandou para o espaço lá. E aí chegamos ao momento final do vídeo, acabamos de passar o chapéu, pedir o apoio financeiro para aqueles que gostam, querem e podem apoiar o canal, para aqueles que veem que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais e geopolíticos. Sempre comento com vocês que apenas os anúncios e propagandas que aparecem durante o vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas da receita das propagandas que aparecem durante o vídeo, ficaria difícil manter esse trabalho com o nível de dedicação que ele exige, de forma que o que mantém esse canal funcionando com esse nível de dedicação é o apoio financeiro dado por alguns de vocês, apoio pelo qual eu sou imensamente grato pela confiança no trabalho. 3 formas de apoio estão aí, não estão em ordem de importância, todas as 3 são bem-vindas. Coloco 3 para que vocês optem por uma delas, aquela que for mais prática para vocês. Seja lá que maneira vocês escolherem para apoiar o canal, vocês apoiam com o valor que vocês quiserem. É uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. E o conteúdo fica aberto para todo mundo. Primeira forma de apoio é por boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Está aí o endereço, o link, o site do Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Segunda forma de apoio é pelo Pix, está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que usa o número do celular, o número do CPF, número do CNPJ como chave Pix. Eu uso um e-mail. Se vocês escreverem, digitarem lá na chave Pix, pixverdadeconcreta@gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Thiago, e vocês podem fazer a doação com o valor que vocês quiserem. Terceira forma de apoio é pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo, ajuda aqui pelo YouTube, tem várias faixas de valor, vocês escolhem aquela que vocês preferirem, né, que vocês acharem melhor. E repito, as 3 formas são bem-vindas. Repito também, agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.